Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu WhatsApp está aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail você vê aí, Henrique LHAS, são as iniciais do meu nome. Então, henriquelhas@hotmail.com. Estamos aí com muita alegria, iniciando este terceiro trimestre de 2024, estudando aí nas revistas da Betel Editora, com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a Palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus. Vamos ver a importância da igreja. Imagine se não tivesse a igreja no mundo. Imagine, não havia parâmetro. Como é que as pessoas iam comparar aí uma pessoa com a outra? Um tipo de convivência com outra? Como é que a pessoa ia saber o que é certo, o que é errado? Então a igreja funciona como representante de Deus na terra. É o corpo de Jesus Cristo vivendo na terra. Quem é a cabeça do corpo? Jesus Cristo. Então as pessoas devem olhar para a igreja e ver o que Jesus faria se ele estivesse aqui. Faria o que a igreja está fazendo. A igreja é a sal da terra, luz do mundo. Então a igreja é essencialmente a representante de Jesus Cristo na terra. O que Jesus fazia enquanto estava aqui na terra? Ensinava, pregava e curava a todos. Olha aí, você vai acompanhar os evangelhos, metade dos evangelhos fala sobre sinais, prodígios e maravilhas. A outra metade dos evangelhos, ensino da palavra de Deus, pregação da palavra de Deus. Então o que a igreja deve estar fazendo na terra? É ensinando, pregando e curando a todos. Será que é isso que ela está fazendo? Oh, Deus ajude que seja realmente. Missão da igreja. A missão da igreja é ganhar almas. Essencialmente, principalmente, ganhar almas. É cumprir aí a grande comissão, a ordem de Jesus para nós, que é ganhar almas. Essa é a primeira e mais importante função da igreja. Então vamos estudar a relevância da igreja, sua essência e missão. Olha, reafirmando os fundamentos, então nós vamos ver os fundamentos da palavra de Deus. O alicerce, né? Nós vamos ver aí as principais doutrinas da palavra de Deus, se estão sendo ensinadas, pregadas, vividas. Então veja a importância do compromisso com a palavra de Deus. Temos que ter como base sempre a palavra de Deus. E é muito interessante que as pessoas pregam, ensinam tanta coisa que está na palavra de Deus, mas a prática deixa muito a desejar. Muito, muito, muito. Nós devemos ser imitadores de Jesus. O Evangelho é prática de vida, não é apenas teoria. Olha, é adoração sincera. Nós temos muito, muito, muito louvor, mas a adoração praticamente não existe. A verdadeira adoração, em espírito e em verdade, praticamente não existe. Para cantar, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa estudar a Bíblia. Cantar é fácil, louvar. Todos os seres louvem ao Senhor, baleia louva o Senhor, árvore louva o Senhor, tudo ser que respira louva o Senhor. Porque para louvar não precisa de intimidade com Deus, não precisa de conversão. Por isso que nossos cultos hoje têm 70% de música. Por quê? Se os crentes estivessem o tempo todo, estivessem jejuando, orando, evangelizando, estudando a Bíblia,
os cultos teriam mais palavra de Deus e manifestação de Deus do que louvor. Será que Jesus passava 70% do tempo dele cantando? Será que a igreja, quando começou, você vê isso lá na Bíblia? Chegou os cantores tal, cantaram ali 1 hora, 1 hora e meia, e aí depois Jesus pregou, o apóstolo Paulo pregou, o Pedro pregou. Tem isso na Bíblia? Nós estamos confundindo as coisas, estamos exagerando demais no louvor. E a adoração mesmo, nada. Tem momentos de sentimentalismo, que as pessoas se emocionam, que choram, até porque as pessoas lá no púlpito levam as pessoas a isso, são treinadas para isso, mas a adoração mesmo, não está tendo não. Olha aí, serviço autêntico indica que a igreja, ela está indo lá e está expulsando os demônios, está curando os enfermos. Esse é o serviço autêntico da igreja. Mas a igreja não ensinar que a pessoa, nós vamos conseguir um desconto aqui na farmácia, um desconto lá no médico, vamos indicar para você o médico tal. Que é isso? Isso não é trabalho da igreja. O trabalho da igreja é expulsar demônio, é curar enfermos. A igreja está aqui na terra para ser a diferença, mostrar Jesus. Não é indicar onde a pessoa vai, não. Nós vamos resolver aqui. Então, tudo segundo os preceitos de Jesus. Então, segundo o que Jesus fazia, o que Jesus falava, como ele ia lá, ensinava, pregava, e lá curava a todos. É isso, está aí na Bíblia, bem claro a palavra de Deus. Aí as pessoas hoje estão supervalorizando o intelectualismo em detrimento do espiritualismo. Isso é uma coisa mais triste. As heresias estão entrando aos montes na igreja hoje, principalmente através dos cursos teológicos que são dirigidos, que são professores, que são calvinistas, que não acreditam no poder de Deus, professores que não são usados por Deus, não são professores que ministram curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, nada disso. Estão ali só na teoria, igual o computador, pegam a Bíblia, isso aqui combina com isso, que isso aqui combina com isso. Isso não é evangelho. Bom, nesse trimestre nós vamos ver as seguintes lições. O comentarista da Betel Editora é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Goiânia, Goiás. Vamos ver então na lição 1, que nós vamos estudar hoje, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Na lição 2, a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Na lição 3, a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Lição 4, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Lição 5, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Lição 6, a relevância da igreja em cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Na lição 7, a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Na lição 8, a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Na lição 9, a importância e a relevância de contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. Na lição 10, a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. Lição 11, a importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição família. Na lição 12, a relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Na lição 13, a relevância da esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Então, essas são as lições que nós vamos procurar aí estudar durante esse trimestre, se Deus quiser. Vamos à lição 1, então. A lição 1 tem aí como título, então, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. E nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a relevância do aprendizado da palavra. Tópico 1, subtópico 1, o aprendizado nos torna sábios para a salvação. Tópico 1, subtópico 2, o aprendizado nos torna sábios para a vida.
Tópico 1, subtópico 3, o aprendizado nos faz discernir o falso. Tópico 2, a importância de priorizar a palavra. Tópico 2, subtópico 1, a importância da palavra no Antigo Testamento. Tópico 2, subtópico 2, a importância da palavra no Novo Testamento. Tópico 2, subtópico 3, a palavra nutre a vida espiritual. Tópico 3, o resultado da aplicação da palavra. Tópico 3, subtópico 1, fortalece a vida cristã. Tópico 3, subtópico 2, produz santificação. Tópico 3, subtópico 3, agrada a Deus. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. Temos aí o texto áureo, que está em Apocalipse 3:8, que diz: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Bom, nós cremos, que a igreja de Filadélfia, ela representa a igreja que estamos vivendo hoje. Esperamos que seja, Então, a igreja do arrebatamento, onde Jesus diz que nos guardará da hora da tentação que virá sobre o mundo. E ele diz: por que eu te guardarei? Porque você guardou a minha palavra. Então ele promete que aqueles que guardam a sua palavra serão livres de passar pela grande tribulação. Ou seja, serão arrebatados, levados para o céu antes da grande tribulação. Então Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Veja bem, a Bíblia diz: sede sempre firmes e abundantes, na obra do Senhor, sabendo que nós temos o quê? Um galardão a receber onde? No tribunal de Cristo. Deus vê todas as obras que fazemos e sabe a motivação pelo que nós fazemos. Lá vai ser julgado o tribunal de Cristo. Você fez por quê? Eu fiz para ganhar voto, eu fiz para ganhar amigo, eu fiz para ganhar dinheiro. Então veja bem, a motivação é importante. Então a motivação: fiz porque amava. Fiz porque o amor de Deus me constrangiu a fazer. Fiz porque eu amava as pessoas, queria o bem das pessoas. Eu me colocava no lugar das pessoas, era altruísta, via que eles estavam sofrendo e queria aliviar o sofrimento deles. Veja bem, nós ministramos curas. Toda a igreja que nós vamos é muitas curas. Eu estive agora lá em São Paulo, em Guaianazes, Olha lá, Jesus curou várias pessoas. Almas aceitaram Jesus. Agora, veja bem, as pessoas sabem que Deus me usa para curar as pessoas. Por que as igrejas grandes não me convidam para ir lá? Eu não cobro nada, não. Sabe por quê? Porque adoram explorar as pessoas doentes, fazem campanhas e mais campanhas, arrecadam dinheiro com isso. Não amam as pessoas, preferem que as pessoas continuem doentes. Pessoas doentes dá dinheiro. Falta amor. É impressionante isso. Falta amor na igreja. Não amam as pessoas, amam dinheiro. Amam a lã das ovelhas, não as ovelhas. Então Jesus disse: eu conheço as suas obras, estou de olho, estou vendo as suas obras. Eu coloquei diante de uma porta aberta. Olha, podemos pregar o evangelho no mundo inteiro, a porta está aberta. Mas o dinheiro que está entrando na igreja está indo para onde? Para algum cofre no exterior? Para alguma fazenda? Carrão? Mansão? Para a evangelização não está indo. Nós não estamos tendo nem cruzadas evangelísticas mais. A gente passa 4 meses numa igreja e não tem uma alma que aceitou Jesus. Que evangelho é esse? Que igreja é essa? Ainda se acham os tais. Não existe um trabalho evangelístico sério, comprometido. Não existe um trabalho de curas, milagres. Não existe. É impressionante a igreja, o caminho que está indo. É só teologia. É só intelectualismo. As pessoas não vê Deus na igreja. Vê pregador que fala muito bonito. Vê cantor que canta bonito. Vê banda que toca bonito. Mas Deus não tem. Então a porta está escancarada para pegarmos o evangelho. Mas estamos metidos até o pescoço na política. É uma nojeira. Quem está pagando os congressos de igreja agora são políticos.
Dinheiro sujo está sendo lavado na igreja. Veja, a igreja verdadeira, ela tem pouca força política, social, mas é uma igreja que ganha muitas almas. É uma igreja onde Deus está presente, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, confirmando sua presença na igreja. Então Jesus diz: guardaste a minha palavra, a palavra verdadeira, não é teoria. Palavra verdadeira que tem prática, evangelho de salvação de almas. O evangelho tem que produzir salvação de almas. Se não está produzindo, não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, a verdadeira igreja não nega o nome de Jesus, não se vende e não vende os crentes. A verdadeira igreja de Jesus Cristo não chama a pessoa que ensina heresia para pregar em sua igreja, não chama calvinista para pregar na sua igreja. Calvinista ensina que batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, é para o tempo dos apóstolos, que dons do Espírito Santo é para o tempo dos apóstolos. Ensina que Jesus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. Ensina que graça é irresistível, que a pessoa que já foi escolhida não resiste quando ouve o evangelho. Ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. Só ensina heresia. E você chama essas pessoas para pregar na sua igreja, e bota para pregar na sua igreja, e dá destaque para essas pessoas. As 7 igrejas do Apocalipse fecharam todas por causa de heresias. Hoje tudo lá é muçulmanos, 99%. Fechou tudo. A igreja do Senhor não fecha. Fecha, se tiver só heresia entrando. Se o calvinismo continuar entrando na Assembleia de Deus como está entrando hoje, nós não temos nem 10 anos mais para nós nos tornarmos aí frios, gelados, sem Deus, sem presença de Deus, sem ninguém mais buscar batismo com o Espírito Santo. Olha como é que está a igreja hoje. Nós não temos 50% das pessoas batizadas com o Espírito Santo mais. Olha a escola bíblica dominical, para onde já vai? Só diminuindo o número de alunos. Se não tiver presença de Deus, se não tiver legítimo evangelho, a igreja, ao invés de crescer, ela decresce. Ou então se enche de pessoas geladas sem graça, que não tem unção nenhuma, não tem poder nenhum, não tem Deus. Passa a ser apenas uma religião. O que aconteceu com as igrejas da Europa? Olha lá, fecharam tudo. Olha os Estados Unidos, o que está acontecendo? Estão deixando as heresias entrar. Olha, igrejas do Brasil estão deixando de ser pentecostais. Eu já fui em igreja que o pastor disse para mim: não, aqui já tem 5 anos que ninguém nunca foi batizado com o Espírito Santo. 5 anos ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Aqui, cura, milagre, libertação. Tem tempo, tem uns 5 anos que nós não vemos isso aqui. E é assim que estão indo as igrejas. A verdade aplicada, a palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Então veja, a palavra de Deus, legítima palavra de Deus, está aí registrada. Olha, olhamos os evangelhos, olhamos aí Atos dos Apóstolos. Temos que aprender aí. É aí que está a essência da igreja, é aí que está o princípio da igreja. Jesus ensinava, pregava, curava a todos. Pedro ensinava, pregava, curava a todos. Paulo ensinava, pregava, curava a todos. Filipe ensinava, pregava, curava a todos. Veja, os imitadores de Jesus. Esta é a legítima palavra de Deus. É a nossa base. Temos que olhar o que está escrito e temos que praticar o que está escrito. Então olhemos para os evangelhos e Atos dos Apóstolos. É assim que a igreja se comporta, é assim que a igreja vive. O texto de referência está em Salmos 119, 97 a 103, que diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó,
quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Veja aí o amor, né, do salmista para com Deus e a sua palavra. Minha palavra, medito na palavra, de dia, de tarde, de dia, de noite. Todo o tempo estou meditando na palavra, estou ruminando, né? Você come a palavra, lê, escuta, e aí você vai ruminar, ou seja, essa palavra vem e você vai meditando nela, até que ela chegue ao seu espírito. Aí ela vai ficar e vai produzir. Guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Olha aí, essa palavra tem que fazer efeito, tem que entrar em nosso espírito. Não basta na nossa mente. Tem muita gente decorando a Bíblia, mas a Bíblia não entra lá dentro. Tem muita gente estudando teologia, tem diplomas e diplomas, mas não conhece Jesus. Só é teoria. Aí ficou só na alma. A palavra não foi para o espírito. Temos milhões de teóricos, pouquíssimos praticantes. Bom, meu irmão, onde você estiver, você tem que ser sal e tem que ser luz. Quando o sal chega, vai mudar o tempero do ambiente. Quando a luz chega, trevas ficam salientes e ficam terrivelmente bravas e começam a se mexer de todo jeito, porque treva não fica com a luz, não tem jeito, não fica junto. A introdução da lição diz: nesta lição refletiremos sobre a relevância da palavra de Deus para a igreja. Portanto, apresentaremos alguns princípios que evidenciam essa relevância crucial para a vida cristã. Então vamos ver essa importância da palavra de Deus para a igreja. Nós estamos baseados nos fundamentos, né, daquilo que está escrito na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia toda. Então é a Bíblia toda para todos os povos. Então vamos estudar alguns princípios aí da palavra de Deus para serem aplicados, né, que devem ser aplicados à igreja. Tópico 1, a relevância do aprendizado da palavra. Além de estudar, é preciso que haja um aprendizado efetivo. Aprender é uma tarefa de excelência, tanto para o discípulo quando alcança esse objetivo, como também para o mestre, que vê um resultado positivo do seu trabalho, pois bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Portanto, o ensino está intrinsecamente ligado a ouvir, guardar e praticar o que está sendo ministrado. Então, qual a diferença dos mestres de antes e os mestres de hoje? Veja bem, os mestres de antes tinham pouca instrução ou pouco conhecimento teológico, mas tinham uma vida de prática, né, de evangelismo, né, visitação, de santificação. Né? Então, eles tinham pouco conhecimento teológico, mas pregavam, ganhavam almas e eram instrumentos de Deus para a cura das pessoas, libertação das pessoas. Imitavam Jesus, mas não tinham tanto conhecimento teórico. Hoje, os mestres aí têm excelente conhecimento teórico, têm cursos teológicos, são formados, estudados, mas tem um problema seríssimo. Eles estão na frente ali como espelho dos alunos. Os alunos olham para eles. Vou imitar o meu professor. Mas em quê? Só no conhecimento teórico. Não tem prática. Não tem resultado. Olha para ele. Quantas almas ele ganhou esse ano? Nenhuma. Quantos demônios expulsou esse ano? Nenhum. Por quantas pessoas ele orou, a pessoa foi curada? Nenhuma. Que cristianismo é esse? Que professor é esse? Que exemplo ele está dando para os seus alunos? Não dá para entender.
Não adianta a teoria sem a prática. Não adianta. Nós estamos matando a escola bíblica dominical, colocando professores que estão ensinando teologia calvinista para os seus alunos. Eles não praticam a palavra de Deus. Muitos nem batizados com o Espírito Santo são. Por incrível que pareça, tem professor de escola bíblica dominical, tem muito professor dando aula de teologia que nem batizado com o Espírito Santo é. O básico ele não tem, nem o básico. Olha só, nem o básico, nem isso ele tem. Que exemplo ele está sendo para seus alunos, pelo amor de Deus. Igreja, acorda. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e guardam esta palavra no coração. Ou seja, eles vão ler a Bíblia. Tem muito professor de escola bíblica dominical que nunca leu a Bíblia toda, nem uma vezinha. A Bíblia toda, nem uma vez. E são professores de escola bíblica dominical. Tem muita gente formada em teologia. Anel no dedo, ainda bota o anel no dedo. Nunca leu a Bíblia toda uma vez. Não lê Bíblia, só lê livros. Isso é uma vergonha, uma coisa impressionante o que está acontecendo na igreja. Toda a igreja tem que estar lendo constantemente a Bíblia. Todo ano o crente precisa ler a Bíblia toda. Por isso a grande diferença da igreja antes com a igreja hoje. Leitura bíblica é o que mais falta hoje nos crentes. E sempre quando você lê a Bíblia, leia falando para você ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, olha só, não é ouvir qualquer coisa não, não é ouvir hino o dia inteiro não. Ouvir a palavra de Deus, isso vai gerar fé no seu coração, na sua vida. Você precisa ouvir, então leia falando para você ouvir. Ou coloque lá a Bíblia em áudio, hoje é muito fácil, coloque no seu celular, no computador. Ao invés de você passar horas ouvindo música, passe horas ouvindo a palavra de Deus. Tópico 1, subtópico 1. O aprendizado nos torna sábios para a salvação. O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra, porquanto a fé advém de ouvi-la. Romanos 10, 17. O apóstolo Paulo afirmou para Timóteo, seu filho na fé, que ele havia chegado a esta conclusão pelo conhecimento da palavra de Deus, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Os mestres da lei, estudiosos, dirigentes das Escrituras, a examinavam na certeza de encontrar a vida eterna. João 5,39. Porém, ignoravam o fato de que as mesmas testificam de Jesus o único caminho para a salvação. Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, lembre-se, palavra de Deus. Não é música, não é essas pregações calvinistas que você anda ouvindo por aí. Aí você vai atrapalhar a sua fé. Você vai desaprender. Então, a palavra de Deus legítima, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Cuidado, você está lendo só livros com interpretações de acordo com outros pensamentos, com outras filosofias. Cuidado, você precisa de Bíblia. Esse é o fundamento, essa é a base. Bíblia. Não leia livros se você não lê Bíblia, porque você vai aproveitar o que não presta tudinho para a sua vida e vai estragar sua vida com Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção de Timóteo. Olha, desperta o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos, da mão do presbitério. Por quê? Porque Timóteo sabia as sagradas letras, ele aprendeu da sua avó, da sua mãe. O problema de Timóteo, o que era? Não tinha prática. Não tinha a unção do Espírito Santo no seu ministério. Ele estava frio. Ele estava deixando de buscar a presença de Deus, de ter o poder de Deus em operação. Esse era o grande problema do Timóteo.
Olha lá, os mestres judaicos sabiam muito da palavra de Deus, mas não descobriram Jesus. Jesus estava ali. O cumprimento da palavra estava na frente deles. E eles não reconheciam. Jesus diz para ele: errais não conhecendo as Escrituras, porque as Escrituras falavam dele. E ele diz: vocês também não conhecem o poder de Deus. Veja bem, eram só teóricos. Por que tinham tanta inveja de Jesus? Porque não haviam milagres operados através deles. Não eram usados por Deus e nem acreditavam nisso. Aí Jesus chega fazendo milagres, curando a todos, multidão atrás dele. E ele ensinava a verdadeira palavra de Deus, que traz o quê? O teor da palavra de Deus. É o ensino, a pregação e a cura, a libertação de todas as pessoas. Essa é a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Está sendo pregado um falso evangelho aí por toda parte, que é só teoria. As igrejas estão lotadas de pregadores, cantores, que só tem teoria, não tem prática, não tem vida com Deus. Nunca nem vi falar o que é jejum. Quando ficam sem o almoço, já acham que estão fazendo uma vantagem. Não sabe nem o que é jejum. Não sabe nem o que é oração. Quando oram meia hora, eita, acham que oraram muito, que fizeram uma coisa fantástica. Olha, o verdadeiro amor não é aquele que passa a mão na cabecinha de todo mundo que anda em pecado, não. Verdadeiro amor é quando você ministra, expulsa esses demônios, quando você cura os enfermos, é quando você prega e as pessoas se arrependem do pecado, para de pecar. Esse é o verdadeiro amor, quando as pessoas são transformadas realmente. As igrejas estão lotadas de gente vivendo em prostituição, em adultério, lesbianismo, homossexualismo. Está aí lotado dentro da igreja. O que tem de gente em adultério, o que tem de casamento atrapalhado, o que tem de filhos desviados dentro da igreja. É impressionante. E aí a pessoa acha que é o tal. Tópico 1, subtópico 2. O aprendizado nos torna sábios para a vida. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena. De nada vale o conhecimento sem reconhecer a palavra de Deus como base de toda a ciência. O salmista admite que o aprendizado da palavra de Deus o fazia superar até seus mestres, incluindo pessoas mais velhas e experientes do que ele. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Salmos 119, 99 a 100. Veja, a sabedoria de Deus é mais alta do que a sabedoria humana. Você entende sabedoria humana, mas não entende a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Você procura uma sabedoria teórica terrena. Para quê? Deve ser para você se dar bem, deve ser para você se enriquecer, deve ser para você ser elogiado, amado. Veja só, é isso que você está procurando, sabedoria terrena. Sabedoria de Deus é superior, é espiritual, é conhecimento íntimo, é vida em comunhão com Deus, é vida de prática, de confirmação do Evangelho pelo próprio Deus. Ele está presente o tempo todo. A sabedoria de Deus nos leva a ganhar almas, a produzir realmente no reino de Deus. Agora, você quer saber mais do que os seus mestres? É muito fácil. Então você precisa praticar o que você está lendo e ler a Bíblia. Pare de ficar concentrado só em livros. Leia a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, os livros vão te levar a deixar o Evangelho. Pode ter certeza. Sem Bíblia, o crente não sobrevive. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que escutar a palavra de Deus como ela está na Bíblia. E você tem que aprender a contestar o que está escrito. Aí, revista de Escola Bíblica Dominical, livros. Você tem que ler e comparar com a palavra de Deus. Nada disso aí pode ser considerado como Bíblia. Não é a revista da escola que é Bíblia. Não é o livro que é a Bíblia. Não.
A Bíblia é a Bíblia. Você lê a Bíblia e aí compara com o ensino que está. E aí você vai ver. Está de acordo com o que está escrito na palavra de Deus? Ótimo. Isso aqui não está de acordo. Jogue fora. Tome cuidado para não ir pela cabeça dos outros. Você vai pela palavra de Deus. Então, muito aluno pode ser um conhecedor mais profundo da palavra de Deus do que o seu mestre, que está só na teoria. Não é homem de oração, não é homem de jejum, não busca em Deus as respostas, não busca em Deus revelação da palavra de Deus. Veja bem, quem inspirou as pessoas a escreverem a palavra de Deus foi o Espírito Santo. Então ele é que dá a revelação para nós verdadeira da palavra de Deus. E aí você vai ver que essas pessoas são igual ao computador. Não, isso aqui quer dizer isso. Por quê? Porque isso aqui, tal lugar na Bíblia diz assim, tal lugar está assim, tal lugar assim, tal. É um computador que liga aí onde está aquele assunto, aquela palavra, né? Não entende nada. Quer ver uma coisa interessante? Olha, dom palavra de sabedoria. Se você perguntar para essas pessoas, eles vão por um rumo completamente diferente do que é a realidade. Dom palavra de sabedoria é quando Deus revela alguma coisa que está no futuro, que só Ele sabe. Aí, é completamente diferente do que as pessoas interpretam. Então veja, o conhecimento humano intelectual não consegue discernir as coisas espirituais. Porque o conhecimento espiritual é superior, é Deus que dá. É o Espírito Santo que revela. Então você passou horas procurando a palavra sabedoria aí, sabedoria ali, sabedoria. Você interpretou completamente diferente do que é a realidade do dom. Não é o computador que vai interpretar a Bíblia. Tem gente usando aí, né, inteligência artificial. Pega um ensino aí, coloca lá no Google, alguma inteligência artificial aí na internet, né? Aí vai dar um sermão prontinho para você. Muito bonito o sermão. Só que é uma interpretação de computador. Ele vai procurar em livros, né? Eu discuto muito com a inteligência artificial. Sim, coloco lá. Aí ele me dá um estudo, eu falo, isso aqui está errado por causa disso. E digo, você não pode procurar nos livros calvinistas para falar sobre dons do Espírito Santo, porque eles não acreditam em dons do Espírito Santo na atualidade. Quando você coloca lá o versículo provando que o ensino dele está errado e que ele está buscando resposta no lugar errado, ele concorda. Experimente para você ver. Ele concorda, diz, você está com a razão. E conserta, eu boto o estudo para ele fazer de novo, aí ele faz mais corretamente, vai arrumando. E nós temos que melhorar isso na internet. Todos os crentes devem usar isso lá, chegar lá e corrigir o que está errado. Porque outras pessoas, quando procurarem, vão encontrar o ensino correto. Cuidado, porque se a igreja não usar, o diabo usa. E aí as pessoas vão procurar estudos, ensinos na internet, e vão procurar e vão aprender apenas coisas erradas. Porque os crentes não colocaram o certo, não corrigiram. Tópico 1, subtópico 3. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Jesus diz que o erro dos saduceus, líderes em Israel, derivava do fato de não conhecerem as Escrituras, ou seja, a principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-la. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Ainda de acordo com o texto de Oséias, o povo pereceu porque lhes faltou conhecimento de Deus. Oséias 4:6. Existe ainda o fragoroso perigo de estar ensinando doutrinas heréticas, visto que há uma linha muito tênue entre o ensino genuíno da palavra e o ensino deturpado. Olha, o caminho paralelo é o pior perigo que existe. Parece que você vai ser salvo, mas vai para o inferno. Parece que você está com Deus, está ensinando a verdade, mas não está. Parece, quase que deu certo, quase que foi para o rumo certo, mas não foi. É muito parecido. Então você lê livros hoje, excelentes, você fala, mas que maravilha, que ensino bom, que palavras boas, como é que faz tão bem feito assim, escreve tão bonito.
Mas lá dentro tem coisa que vai desviar você da sua fé. Cuidado, mas tem que tomar muito cuidado. Olha, o grande perigo hoje, eu estou batendo sempre nessa tecla, o maior perigo da igreja hoje é a calvinização da igreja pentecostal. Você não está percebendo. Vai lá nos Estados Unidos para ver o que aconteceu. Vai ver o que está acontecendo. Veja quantas pessoas saíram, quantos, principalmente jovens, quantos saíram das Assembleias de Deus e foram procurar essas comunidades calvinistas. Se você quer atrair as pessoas com música, a música deles é muito melhor. Sabem tocar melhor. Trabalham mais no tempo de adoração do que nas nossas igrejas. Tem músicos mais profissionais, melhores do que os nossos. Você quer atrair por isso aí, pela música? Pois eles vão atrair melhor. Você quer atrair pessoas com o quê? Com shows? Você quer atrair pessoas com o quê? Pessoas famosas? Pois a atração do Evangelho é Jesus Cristo. A atração do Evangelho sempre foi milagre. Olha lá, Pedro e João, Porta Formosa. Aleijado andou, multidão, conversão de muitas almas. Olha lá, dia de Pentecostes, manifestação sobrenatural do Espírito Santo, dom de variedade de línguas se manifestando, quase 3.000 almas. Veja lá, Paulo em Listra, aleijado andou, multidão de pessoas se convertendo. Pedro em Jope, Dorcas ressuscitada, olha lá, multidão de pessoas se converteram. Olha lá, Filipe, todos se aceitavam, todos estavam felizes, se convertendo, porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Olha aí, a atração do Evangelho, Atos dos Apóstolos, padrão da igreja. Atos é o padrão da igreja. A atração do Evangelho é milagre, não é música, não é dança, não é teatro. A atração da igreja é presença de Deus, poderosa presença de Deus. Por isso Jesus disse, vocês não conhecem as Escrituras, porque não reconheceram Jesus. E não conhecem o poder de Deus, porque nenhum deles era usado em milagres. Tome cuidado para não comer o espinho junto com o peixe. Veja, esses homens, eles acham que profetizar é a pessoa estudar a Bíblia e saber ensinar a palavra de Deus, saber transmitir o que ele aprendeu lá estudando. É intelectualismo, para eles profecia é intelectualismo. Não é revelação de Deus. Para eles não existe essa revelação sobrenatural. Eles não acreditam nisso. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é crente falar em línguas, porque ele não entende nada. A Bíblia diz, você fala em mistério, você fala com Deus, ninguém entende, nem o diabo entende. E quando você fala em línguas, que você recebe dom de variedade de línguas, você vai falar e as pessoas vão entender o que você está falando. Você está falando em línguas, mas eles entendem o que você está falando. Então você pode falar em línguas e uma pessoa entender, pode falar em línguas e várias pessoas entenderem, como foi no dia de Pentecostes, os apóstolos estavam falando em línguas. Não sabiam o que estavam falando e nem estavam falando em idioma de ninguém, não. Não acredite nisso, não. Estavam falando em línguas. As pessoas que estavam ouvindo na língua deles. Os apóstolos não dariam conta de falar na língua de todos e todos entenderem. É evidente. Se cerca de 3.000 se converteram, vamos botar ali que tinha umas 5.000 pessoas por ali, 6.000 pessoas. Como é que todos iam ouvir na língua deles? Os apóstolos estavam falando em línguas espirituais. Falando em línguas. Foram batizados com o Espírito Santo. Receberam o dom de variedade de línguas. Não quer dizer que todos os apóstolos também, pode ser apenas 2 ou 3 só. Mas eles falavam em línguas. Agora, as pessoas entendiam na língua de origem deles, do país deles. É isso que aconteceu ali. Então foi uma manifestação sobrenatural do falar em línguas. Então pode ver que isso é combatido. Falar em línguas é combatido porque é muito eficiente. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Está aí. 1 Coríntios 14, Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala orar no Espírito Santo. É orar em línguas. Judas fala, está lá no capítulo 1, versículo 20, só tem um capítulo. Versículo 20, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é orar em línguas.
Paulo falou, o Espírito Santo ajuda-nos na nossa oração. Então, oremos em línguas, para a edificação própria, para conseguirmos aí o quê? Poder para pregar o Evangelho. Quanto mais você orar em línguas, melhor. Veja só que eles combatem isso. Eles falam mal, todo o livro calvinista tem aí. Aí você vai pegar aí todos esses calvinistas que você conhece aí, principalmente a Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí você vive lendo aí, lê Paul Washer, você mais quer e tal. Cuidado, muito cuidado. Você está comendo comida estragada, está comendo veneno. Tópico 2. A importância de priorizar a palavra. A prioridade da palavra de Deus perpassa por uma atitude firme da igreja, justamente quando as lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra é fundamental em todas as funções eclesiásticas. Então veja que a legítima palavra de Deus, a Bíblia, tem prioridade, deve ter prioridade, deve ser colocada em prioridade nas igrejas. Então veja só, uma igreja ela tem que ter pelo menos em todo culto 1 hora de exposição da palavra de Deus. Pode ser ensino ou pregação. Pelo menos 1 hora. No mínimo é 1 hora de pregação, de exposição da palavra de Deus, para que as pessoas cresçam realmente espiritualmente, tenham uma vida sadia. Então, estudo sistemático, o que é? É você estudar a Bíblia toda. Não é só estudar uma parte. Tem muita igreja que só fala no Novo Testamento, não fala em Antigo Testamento. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, temos que ler a palavra de Deus. É inadmissível que um professor que ensina a Bíblia não leia a Bíblia toda. Tópico 2, subtópico 1. A importância da palavra no Antigo Testamento. O sacerdote e escriba Esdras é um exemplo muito importante para apresentarmos o ensino da palavra no Antigo Testamento, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras 7:10. O povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. Vamos ler aí Deuteronômio 31, de 11 a 13. Olha aí. Quando todo Israel vier e comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Então veja, temos que aprender muito com Esdras, né? Ele trouxe um ensino da palavra de Deus ao povo e é impressionante que até o púlpito, olha, nós usamos o púlpito hoje, né? Quem que começou com isso que nós olhamos na Bíblia e vemos, foi lá no tempo de Esdras, Neemias. Olha, eles colocavam ali um púlpito acima do povo, né? Um púlpito construído de madeira, para que todos olhassem para eles, estavam lá em cima, junto com os sacerdotes, né, os levitas estavam ali, e eles ensinavam a palavra de Deus para todo o povo. Passaram muitas vezes assim, a manhã inteira, estudando, lendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, mandavam lá sacerdotes, levitas, por toda parte, ensinar o povo, por toda parte do campo, para todo lado, ensinando a palavra de Deus. Teve um grande avivamento ali. Não é um avivamento como nós conhecemos hoje, mas um avivamento de fazer o povo se interessar por Deus, de se interessar em obedecer a Deus. Olha o que diz Neemias 8:3. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Veja só, passar a manhã inteira lendo ali a palavra de Deus, explicando para o povo. Começaram desde manhã cedinho até meio-dia.
Tópico 2, subtópico 2. A importância da palavra no Novo Testamento. Os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja dos nossos dias, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6,4. A atitude apostólica de priorizar o binômio oração e palavra é infalível e deve ser imitada por todas as igrejas, se quiserem ter uma vida espiritual e um crescimento saudável. A igreja apostólica crescia mediante o trabalho do ministério, Atos 2,42, pois perseverava em todas as atividades que realizava. Era uma ação contínua, sendo parte constante da vida da igreja. Vemos Paulo exortando a Timóteo, seu filho na fé, para que pregasse a palavra em todo o tempo, 2 Timóteo 4,2. Então vemos ali no início da igreja, aconteceu aquela confusão ali, né, das viúvas que falavam grego, né, estavam ficando sem uma alimentação. Foi aí a escolha dos diáconos. Os apóstolos disseram: olha, nós não podemos ficar cuidando de servir comida a todo mundo. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus. Veja, oração é para todo mundo. Todos os crentes devem orar. Agora, aí o ministério da palavra, então olha só, aqueles que são chamados por Deus, escolhidos por Deus, devem então se dedicarem a estudar a palavra e ensinarem a palavra de Deus, o ministério do ensino, né? Os apóstolos estão explicando. Agora, é claro, todo crente que lê a Bíblia, ele pode ensinar a palavra de Deus, ele pode pregar a palavra de Deus, ele pode transmitir essa palavra de Deus para outras pessoas. Agora, veja só, oração, palavra de Deus. O que está havendo hoje? As pessoas têm um conhecimento intelectual muito grande, mas não oram, não acham tempo para orar. Então, veja só, a oração é importantíssima. Se não tiver oração unida à palavra de Deus, aí não tem o legítimo evangelho, aí não vai ter confirmação. Veja que eles saíam pregando e Deus confirmava a palavra com o quê? Sinais, prodígios, maravilhas. Veja só, porque havia o quê? Oração, estudo da palavra de Deus. Aí hoje não tem confirmação, por quê? Porque não tem oração, só tem palavra, só tem a teoria. Então veja só, precisamos unir as duas coisas. Agora não é oraçãozinha não, oração, 2, 3 horas. Nós vamos ver os homens de Deus, todos oravam de 3 a 6 horas, tem 8 horas por dia. Aí, quando iam ministrar a palavra de Deus, então eles estudavam, mas também oravam muito. Aí quando iam ministrar, pronto, aconteciam milagres, sinais, prodígios, maravilhas, existiam milhões de conversões. Porque hoje não tem? Porque falta a oração unida à palavra de Deus. Não pode ser só teoria, não pode ser só intelectualismo. E é o que está acontecendo hoje. Os pregadores pregam bonito demais, pulam, gritam e rodam e levam o povo a chorar, pular e tal. Mas não acontece nada. Não tem uma cura, não tem uma libertação, não tem um milagre, não tem conversões. Isso é só teatro. Olha aí, as músicas passam 1 hora e meia cantando. Não acontece nada. O máximo que acontece é o emocionalismo. Algumas pessoas se emocionam e tal, e choram com alguma coisa que a música falou ali, que é uma mensagem de autoajuda que vem embutida nas músicas. Então veja só, não é uma coisa espiritual legítima, não tem a confirmação de Deus dessa palavra que está sendo cantada ou ministrada por aí. Não é o legítimo evangelho. Olha, Jesus orava muito, mas muitas vezes ele levantava de madrugada e saía para orar. Quando os discípulos acordavam, ele já estava longe orando há muito tempo. Passava a noite em oração. Às vezes passava a noite toda em oração. Jesus estava sempre orando. Ah, mas ele não é Deus? Pois é. Ele estava na terra como homem, mostrando para nós que nós temos que orar. Olha aí, os discípulos oravam, os apóstolos oravam muito. Paulo orava muito. Então nós vamos ver os grandes homens de Deus. Pode olhar todos. Todos são homens de oração, de jejum. Pode olhar, todos. Homens que estudavam muito a palavra de Deus.
Tópico 2, subtópico 3, a palavra nutre a vida espiritual. Nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreveu: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vás crescendo. 1 de Pedro 2,2. Assim como o leite materno não possui substituto à altura, de igual modo, na vida cristã, nada pode substituir a palavra de Deus. De acordo com esse texto bíblico, a palavra é o principal elemento no cardápio alimentar da vida cristã. Ela deve ser prioritária em nossa vida. Então veja, nossa saúde espiritual está intimamente ligada então ao quê? Ao conhecimento da palavra de Deus. E o que está havendo na escola bíblica dominical? Cada vez diminui mais alunos. Por que isso? Quando a igreja tem um avivamento, todos estão na escola bíblica dominical. Eu participei de 2 grandes avivamentos. Gente, no avivamento, a escola bíblica dominical, a presença era 98%, 97% de todos os crentes da igreja. Não era 98%, uma lista de gente que já vai para a escola bíblica dominical. Hoje se faz uma lista aí de quem já frequenta. Aí diz, ó irmão, a escola foi uma benção, teve aqui 60% de presença. De quem? De quem já estava listado que vai para a escola bíblica dominical. Olha só, é impressionante, né? A pessoa ainda acha vantagem nisso. Veja só, quando existe um avivamento, aí é 98%, mas é das pessoas todas da igreja. Só não vai quem está trabalhando. Veja só. Então, todos estão presentes na escola bíblica dominical. Por quê? Quando a pessoa está avivada espiritualmente, ela gosta de ouvir a palavra de Deus. Ela gosta de receber o ensino da palavra de Deus. E aí, o que aconteceu? Substituíram os professores que eram cheios do Espírito Santo, que ganhavam almas, estavam na prática da vida cristã, por professores que só entendem de intelectualismo, só sabem teologia, mas não tem prática de vida cristã. E aí, o que aconteceu com a escola bíblica dominical? Está aí, a realidade. Você chega lá, a igreja está vazia. Pouquíssimas pessoas frequentam a escola bíblica dominical. Se nós formos calcular hoje quantas pessoas frequentam a escola bíblica dominical numa média geral do Brasil, nós não temos 30% do povo crente, salvo, frequentando a escola bíblica dominical. Veja só, é isso, pode olhar. Nós viajamos, nós andamos por toda parte. 30% do povo total da igreja é que vai para a escola bíblica dominical. Vamos calcular com 30 anos atrás? Vamos comparar? Veja só, compare. Vamos botar aí, 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Nós tínhamos o quê? 70%, 80% em média de presença do povo todo da igreja na escola bíblica dominical. Então as pessoas têm que desejar conhecer a palavra de Deus, desejar ler a Bíblia, desejar ir para a escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus. Não existe curso de teologia melhor do que estar na escola bíblica dominical. Quando alguém me pergunta, irmão, que curso de teologia eu faço? Eu falo, faz o curso de teologia chamado EBD. É o melhor curso teológico que existe. Vá sempre para a escola bíblica dominical. Leia aquelas leituras todo dia. Estude cada leitura daquela. Vai lá, estude, pegue sua revista. Estude comparando com a Bíblia. Vai na Bíblia, todo versículo está lá. Vai na Bíblia, lê esse versículo. Acompanhe, estude realmente. Aí você crescerá no conhecimento de Deus. Mas tem que desejar realmente. Assim como a criança deseja mamar, né, na mãe ali, alimentar. Então você tem que desejar sim a palavra de Deus. Tópico 3. O resultado da aplicação da palavra. A aplicação da palavra de Deus se constitui no elemento fundamental para o cristão, sob todos os aspectos. Ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. Então veja que a palavra de Deus ela é capaz de penetrar, né, lá até na divisão entre alma e espírito. Ela vai lá dentro, né, ela vai produzir uma mudança radical em nossa vida. Veja que a palavra de Deus você vai ouvindo e ela vai fazendo efeito, ela vai entrando lá e vai cortando
libertando, né? Ela vai mexendo, ela vai mostrando, você, isso aí é para você, serve para você. Eu ouço a palavra de Deus e aí eu fico assim, será possível, Senhor? Tudo aí serve para mim, tudo, eu tenho que corrigir tudo. Quanto defeito eu tenho. Cada vez que eu ouço a palavra de Deus, mais eu percebo quão errado eu sou, quanto imperfeito eu sou. E aí eu tenho que corrigir, eu tenho que lutar, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que estudar mais a palavra de Deus, eu tenho que aprender a praticar mais o que está aqui, eu tenho que amar mais. E é tanta coisa. Tudo serve para nós. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus com o coração aberto, com desejo que Deus fale conosco. Tópico 3, subtópico 1. Fortalece a vida cristã. A maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Só assim o cristão poderá vencer todos os embates da vida com equilíbrio e resiliência. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 a 25. Rios, chuvas, ventos e tempestades são situações que podem atingir a vida cristã, e somente quem está alicerçado na palavra de Deus poderá vencer. Então vejam, a maturidade cristã não quer dizer perfeição. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele diz, não que eu tenha alcançado, não alcancei a perfeição, né? Mas eu prossigo para o alvo, Jesus Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós vamos então crescendo cada dia mais, melhorando cada dia mais, né? Então a palavra de Deus, ela vai nos mostrando o que é o certo, o que nós temos que seguir, o que nós temos que fazer, o que nós temos que praticar. Então ela vai nos mostrando ali, é uma luz, né, no nosso caminho. Vamos ali seguindo e vamos melhorando cada dia mais, passo a passo, crescendo, melhorando. Então a vida vai ter aí, aflições, tribulações e tal, angústia e tal, tanta coisa que aparece, sim, mas nós vamos perseverando, nós vamos lutando, vamos conseguindo, porque estamos firmes na palavra de Deus, sempre lendo, escutando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Crente, olha, todo crente que frequenta regularmente a escola bíblica dominical, você não vai ver ele desviado por aí, você não vai ver ele aí longe da igreja, não vai ver ele sem congregar, não. Mas é preciso que vá à escola bíblica dominical. É preciso estar ali, é preciso aprender, é preciso orar, é preciso estudar a palavra de Deus, é preciso ouvir essa palavra, é preciso orar. Agora o crente também precisa estar produzindo no reino de Deus, é evangelizando. Quanto mais evangelizar, mais ele vai ter necessidade de aprender a palavra de Deus, mais ele vai ter necessidade de orar. O segredo da igreja é isso, é evangelizar. Quer ver a igreja produzir, quer ver os crentes produzir, estarem felizes, crescendo? Coloca todos aí para evangelizar. Você vai ver que eles vão sentir o desejo de ler mais a Bíblia, de orar mais, de jejuar, de tudo mais. Pode olhar, aí tudo vai funcionar. Tópico 3 sobre tópico 2, produz santificação. A vontade de Deus para o seu povo é a santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. E um dos elementos importantes para a santificação é a palavra de Deus, conforme ressaltou Jesus na oração sacerdotal, ao revelar o poder santificador da mesma. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. De acordo com o apóstolo Tiago, para que haja uma mudança de vida efetiva, a palavra precisa ser enxertada em nossas vidas. Tiago 1:21. Então o apóstolo Tiago, ele diz, recebei com mansidão esta palavra que vai ser enxertada em você, colocada aí dentro, né? Então receba com mansidão quer dizer o quê? Receba essa palavra para você, não jogue fora, não diga que é para os outros, e nem rejeite, nem diga isso aqui não serve para mim, não, isso aqui não é... Não, receba a palavra de Deus, coloque no seu coração, ela vai produzir, ela vai mudar você, ela vai transformar a sua vida, ela vai fazer você ficar alicerçado, firme com Deus. Veja que a palavra de Deus diz então para nós, 1 Tessalonicenses 4:3. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Está aí, a vontade de Deus é o quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Veja bem, abstenhais, deixe,
cuidado com a internet, né? Os sites pornográficos, cuidado com os filmes aí, Netflix e vai por aí afora. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com as novelas. Cuidado. Você acha tempo para tudo, menos para ler a Bíblia, menos para orar. E menos ainda para evangelizar. Então Jesus diz, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é verdade. Veja bem, lendo a Bíblia, você vai ter uma vida santa, irrepreensível, porque a palavra vai produzir em você santificação. Tópico 3 sobre tópico 3. Agrada a Deus. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício não tem nenhum valor sem a obediência. Isso fica claro nas palavras do profeta Samuel ao advertir o rei Saul. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Primeiro livro de Samuel, 15, 22. Então, o alfabeto de Deus é obedecer. Olha aí. Obediência. A obediência é importante. Você tem que ler e obedecer. Ler, ouvir, obedecer. Ler, ouvir, guardar no seu coração, guardar no seu espírito. Obedecer. Então as pessoas hoje acham uma coisa assim, não, eu dou dízimo, bom dízimo da igreja, eu dou uma oferta, está tudo bem. Mas não está tudo bem. É mais importante obedecer a palavra de Deus do que você dar dinheiro para os outros, dar dinheiro para a igreja. É mais importante você obedecer. Não quer dizer que você vai deixar de fazer isso. Agora, você precisa ter uma vida de santificação. Porque tem muita gente achando que pode viver de qualquer maneira, mas se ele está dando um bom dízimo ou oferta na igreja, ele pode viver de qualquer maneira que ninguém vai falar nada. E muitas vezes acontece isso, ninguém fala nada mesmo. Conclusão. Após a morte de Moisés, Deus fala com Josué e lhe faz promessas e garante que estaria com ele, mas o advertiu que não deixasse de observar a palavra de Deus em todo o tempo. Assim também deve ser com cada geração da igreja enquanto estiver na terra. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece. Os princípios bíblicos são os mesmos. A última exortação bíblica se refere a como estamos lidando com a palavra de Deus. Apocalipse 22, 18 a 19. Que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo a guardarmos a palavra de Deus. Apocalipse 3, 8 e 10. Então veja o cuidado com a palavra de Deus. Então não acrescente, não diminua. Nós estamos vendo aí uma confusão doida hoje em dia, né? As pessoas estão fazendo bíblias aí aos montes, cada dia uma bíblia nova. E aí alteram o sentido das palavras, mudam o que está escrito na palavra de Deus. E a própria palavra de Deus está dizendo aí que se alguém tirar, se alguém aumentar, aí os próprios juízos, as maldições que estão na palavra de Deus aí, vão vir sobre essas pessoas que fizerem isso. Tome cuidado com isso. Cuidado com bíblias adulteradas que nós temos por aí, os montes. E aí o que está acontecendo hoje? As bíblias vêm com comentários extras. E aí é que mora o perigo. A pessoa lê a Bíblia e lê o comentário. O comentário, na verdade, contém heresia. Não está interpretando corretamente o que está escrito. E a pessoa pega as duas coisas e junta. Eita, quanto problema temos tido aí, né? São bíblias e mais bíblias com muito comentário errado, mas muita coisa mesmo errada. Olha, pegue uma Bíblia um pouquinho mais antiga, use, é melhor do que você pegar essas coisas que estão aparecendo por aí. Tanto comentário errado, mas tanta coisa errada, mas está mesmo uma coisa terrível. Leia a Bíblia, mas leia mesmo a Bíblia, estude a palavra de Deus, e frequente a escola bíblica dominical para você não cair desses enganos, para você não pegar esses comentários errados aí e passar a praticar o que está escrito aí. Muita coisa errada, muita coisa errada. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, você deseja entregar a vida para Deus, começar a vida nova com o Senhor, ser perdoado de todos os seus pecados. Se você crê que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem,
viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz, ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar. Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Estão arrependidos, Senhor, dos seus pecados. Estão agora pedindo perdão. Toca neles, Senhor, toca neles. Recebe-os por filhos, perdoa os seus pecados. Arregrada brustem-me força, clamahanesei. Se alegre na presença de Deus e receba o perdão, a misericórdia de Deus e siga lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia, ore, converse com o Senhor. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba a salvação agora, em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade, vai saindo em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor Deus, agora e cura totalmente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ora, se você deseja receber os slides e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. O meu telefone está aí, o WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente. Está aí, 99991520454. É gratuito esse material, é gratuito. Eu não cobro nada por ele, tá? Não precisa se preocupar. E nós pedimos apenas uma coisa para você. Dê um like aí, ó. Aí está um joinha aí. Clique lá. Está aí, inscrever-se. Se inscreva aí. Isso vai ajudar a divulgar o nosso trabalho. Nos ajude. Não cobro nada de você. Pelo menos faça isso para nos ajudar. Para que possamos divulgar esse material para mais gente. Passe o link aí desse vídeo aí nos seus grupos. Para poderem outras pessoas também estudarem juntamente conosco. Você estará ajudando outras pessoas também. Passe para pessoas que não são crentes também, porque nós fazemos oração aqui para que a pessoa se converter, se salva. Passe também para a pessoa que está doente. Nós oramos aqui, Jesus cura essas pessoas. Acredite no poder de Deus, acredite em Deus, na palavra de Deus. Ela produz salvação, produz cura, libertação. Se você deseja nos ajudar, eu preciso muito da sua ajuda. Eu sobrevivo apenas com a ajuda dos irmãos. Deus, através dos irmãos, tem nos ajudado. Eu tenho que pagar o aluguel, tenho sustento. Eu não tenho emprego. Há mais de 8 anos estou desempregado. E não sou pastor de igreja, né? Então nós vivemos da ajuda dos irmãos. Envie qualquer ajuda aí, R$10, não tem problema, envie R$10 para nos ajudar. Então aí estão as contas, aí está a Caixa Econômica. Está aí o Bradesco, tá? Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva. Você vê aí o Pix. O meu Pix, você vê aí que é meu CPF, 331-957-81620. Envie qualquer quantia, nos ajude. Lembrando, o material não é pago. Não precisa pagar nada pelo material. Se você abrir o coração e quiser nos ajudar, se não quiser ajudar, não tem problema, não precisa ajudar. Mas também não precisa pagar o material. Ele vai gratuitamente para você. Entre em contato conosco e eu envio para você toda semana, gratuitamente, esse material. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe e a paz do Senhor.